Ele começa assim, né? Olhe ao redor e observe o que acontece em sua vida hoje, seus desafios, aquilo que parece teimar em se repetir. Pense também em seus talentos e sonhos. Reflita sobre o lugar em que vive e os papéis que ocupa na família, no trabalho e na sociedade. Tudo isso aponta para algo fundamental na vida humana. A missão. Vamos estudar sobre esse tema? Ah, tá, esse é o trecho. Aí, ao falar sobre a missão, né, o presidente Kennedy ele fala que todos têm uma missão. É por essa razão que nascemos. A palavra japonesa que designa missão significa uso da própria vida. Para qual objetivo usamos a nossa vida? Porque nascemos neste mundo, né? Sempre tem esse pensamento, né, de o significado da vida. Por que a gente está aqui e, e para quê, né? Qual a função da vida, né? E aí o budismo ele consegue explicar isso de uma forma assim bem objetiva, que é justamente essa missão, né? Esse objetivo de que a gente quer seguir ou que a gente precisa seguir para ter esse significado. Cada um de nós possui uma missão e um curso de vida. Não precisamos tentar ser outra pessoa. A cerejeira tem a própria vida e a causa inerente para ser cerejeira. A ameixeira, o pessegueiro e o damasqueiro também possuem causas inerentes. Do ponto de vista do budismo, cada um de nós nasceu com uma missão neste mundo e possui as próprias causas inerentes para ser quem é. Praticar a lei mística nos permite experimentar a alegria dessa descoberta. Tá? Cada um tem a sua função inerente, né? Não é uma coisa aleatória. A gente não surge por acaso nesse mundo, né? A gente tem essa missão já pré-definida, né? E a gente tem que alcançar isso com os nossos esforços, né? Nosso dia a dia, a gente fazer, né, o nosso melhor. Aí, com essa declaração, Kira Sensei expressa que cada pessoa tem sua própria missão. Ao mesmo tempo, ao nos aprofundarmos nos estudos dos escritos de Nichiren Daishonin e das explanações do presidente Queda, passamos a entender que, como bodhisattvas da Terra, todos temos uma missão em comum. Nosso mestre assegura. Acho que é o anterior. Sim. A missão dos devotos do Sutra do Lótus, nos últimos dias da lei, é se empenhar na prática para si e para os outros, nesta era maléfica, empreendendo de todo o coração esforços para conduzir uma pessoa após a outra à iluminação. Né? Isso foi o que o Sensei que falou. E a HK é isso, né? A gente está aqui para justamente fazer todos, né, atingir essa iluminação e ser felizes, né? Não só cada um por si só, né? A sua vida, mas também a dos outros, né? Amigos, família, os colegas, né, de trabalho. Então, é uma missão, assim, tão nobre e a humanidade inteira recebe como é que é a palavra? Esse benefício, né? Essa troca, esse presente. Não é uma coisa só exclusiva de quem pratica o budismo, né? Essa é a verdadeira missão, né? Do discípulo de Kira Sensei. Aí, pode passar. Mas aí ele faz essa perguntinha, né? Pois então, como conciliar esses dois aspectos que parecem opostos? Né? A chave está em compreender que, na verdade, eles não são opostos. De um lado, temos a nossa individualidade, personalidade, talentos, sonhos, desafios, família e trabalho. Tudo isso é importante e cada pessoa tem um conjunto dessas características que é único. E o outro lado é que cada indivíduo tem inerente o estado de Buda.
uma condição de vida ampla que abrange todo o universo, assim como aspectos elementares da vida de todo ser humano. E a missão tem a relação com essas duas condições de quem somos, a conexão entre a personalidade única e o estado de Buda. Isso significa revelar nosso mais supremo estado de vida e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo a partir das nossas características e circunstâncias individuais. Quando realizamos essa junção, nossa missão se revela. E aí é interessante que o CC ele também ele afirma que refletindo profundamente sobre quem você realmente é e qual é o seu propósito da vida, somando esforços e mais esforços, desafiando a si mesmo, sem esmorecer, fará desabrochar a flor da sua missão na vida. E é justamente isso, ó, você não deixar de ser você mesmo, né? Você tem os seus sonhos, seus objetivos, as suas metas de vida, né, de carreira, mas também usar isso para o bem da humanidade, para o bem do outro, né? Uma coisa assim que é uma soma, né? Não é para substituir nada. A gente não vai deixar de ser, de correr atrás daquele sonho, daquele objetivo, para ajudar os outros como se não pudesse fazer as duas coisas. E aí, assim, nossa missão não está em algum lugar distante ou em algum momento idealizado no futuro, mas no local onde estamos agora, em meio aos desafios que vivemos em nosso dia a dia. Ao falar sobre isso, aqui assim, se incentiva. Esse material está no guia, né, página 10, eu até esqueci de falar, mas ele incentiva, falando, né, que possuímos cada qual uma missão e habitamos onde devemos cumpri-la. É vitoriosa a pessoa que se firma no exato local em que se encontra e vive com perseverança e esperança, enfrentando com determinação as diversidades de sua vida. Por isso, digo, cave bem debaixo dos seus pés, e aí encontrará uma fonte, e viva de um modo que seja verdadeiro para você. É aquela coisa de a missão no local onde se encontra, né? Não ficar querendo achar que, eu vou mudar para Paris, para, né, para França, e lá as coisas vão ser melhores, né? A gente faz o nosso local, né, aqui e agora melhor, né, para a nossa vida. Aí, sobre como fazer florescer nossa missão e despertar para cumpri-la, o budismo nos ensina que conseguimos fazer isso justamente enfrentando o desafio que está diante de nós. O presidente Queda, ele esclarece que, em vez de termos uma postura fatalista em relação às nossas circunstâncias, ou considerarmos apaticamente tudo como um mero acaso, precisamos compreender no nível mais profundo que estamos aqui por vontade própria, para cumprir nossa missão. Aí, para finalizar essa parte, né, viver por uma missão, sendo quem somos, no exato local em que vivemos, torna a nossa vida radiante, conforme as palavras de Kira Sensei, né, e somos mortais comuns, submersos em todos os tipos de problemas. Esforçamos-nos ardentemente para navegar pelas marés turbulentas da sociedade. Mas quando assumimos o desejo de Nichiren para realizar o conserufo, a propagação benevolente da lei, como nossa missão, desbloqueamos uma poderosa energia vital, capaz de vencer até as mais ferozes investidas do destino. A condição de vida do Buda foi profusa, profusamente, profusamente, momento a momento. Então, a nossa vida é para isso, né? Por que a gente tem essa vida, né? Justamente para realizar essa missão, né? E aproveitar, né? Cada momento, cada instante, né? Para realizar essa missão. Agora eu passo para o Dorival para poder ler, né? Para poder se aprofundar no nosso estudo. Obrigado, Guilherme. Então, aí, esse tema, missão, né? Ele está muito ligado ao Gosho desse mês, que é o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. Então, a missão, ela diz muito respeito à questão da prática, da nossa prática.
como o Guilherme mesmo colocou, há tanto a prática individual e a prática altruística. Aí, como foi colocado no início da matéria, né? Será que são antagônicas? Não, na verdade, não. Né? Elas se completam. E a gente vai, assim, apresentando que nas palestras temos um encarte, né? Está tudo bem explicadinho, está tudo dividido ali as matérias, tudo bonitinho para poder, cada um poder utilizar a sua própria habilidade de poder transmitir essas maravilhosas palavras para os nossos membros e convidados. Mas como nós estamos no CAB, que é o curso avançado de budismo, podemos aprofundar um pouco mais a fundo nesse estudo, que o propósito, o objetivo do CAB é justamente podermos estudar juntos e nos aprimorarmos, exclusivamente, né, na parte do Gosho. Gosho como peça fundamental da matéria. Então, quando a gente abre o encarte, a gente tem assim vários trechos que vêm da terceira civilização, vem do BS, tem orientação do mestre, né, dessa queda, mas é fundamental sempre a gente trazer um trecho do Gosho, né? É uma coisa fundamental. A gente pode começar pelo histórico, ou finalizar com o histórico, né? Fazer vários arranjos, mas o essencial é nunca deixar de ter o trecho do Gosho, né? Para poder a gente ler a carta de Nichiren Daishonin junto com os membros. Para as pessoas que ainda não escutaram, não conhecem, escutar pela primeira vez. Então, como é importante a gente trazer esses trechos da carta, não é mesmo? Então, vamos ao trecho dessa carta. Quem poderia, deixa eu ver aqui, quem está com essa carta em mãos, poderia ler? Luciano Pedro, poderia ler para a gente esse trecho? Posso? Estou concentrado aqui. Peraí. Estão me vendo aí? Estão ouvindo? Sim. O verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. É isso o trecho? Sim. Empenhe-se nos dois caminhos da prática e do estudo. Sem prática e estudo não pode haver budismo. Deve não só perseverar, como também ensinar os outros. Tanto a prática como o estudo surgem da fé. Empregue o máximo de sua capacidade ao ensinar os outros, mesmo que seja uma única sentença ou frase. 100 de volume 1, página 405 e 406. Obrigado, Luciano. Excelente. Então, esse trecho, né, está gravado no nosso coração. Ele diz muito a respeito sobre fé, prática e estudo. E aonde nós encontramos esse trecho desse escrito? Qual é o escrito? Qual é o escrito? O verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. Gravaram? Então, tá jóia. Então, vamos gravar juntos, né? Aí, vamos aprofundar um pouco mais nesse trecho aqui, mas antes vou passar o histórico para a gente dar uma contextualizada nesse assunto. Para quem foi enviado? Nichiren Daishonin escreveu essa carta em Ishinozawa, na Ilha de Sada, no 5º mês do 10º ano de Buei, 1273, e endereçou-a a Sairenbo Nichijo. Por alguma razão, Sairenbo também estava exilado em Sada, onde decidiu converter-se aos ensinamentos de Daishonin. Eu já escutei outro escrito também falando sobre Sairenbo, né? Então, assim, é um personagem da vida de Nichiren Daishonin que apareceu em várias ocasiões. E a gente tem muito forte essa presença de Sairenbo, porque a gente vai ver mais na frente como ele fez uma ligação kármica com o próprio Nichiren. Foi uma pessoa que ele estudou o budismo a fundo, mas mesmo assim ainda tinha questões para poder ser entendida. Aí ele continua aqui, né? Como sacerdote de elevado nível de instrução, Sairenbo desejava esclarecer
diversas questões doutrinais do budismo e formulou várias perguntas a Daishonin, que, por sua vez, respondeu-as por escrito, né? Então, veja só como era, assim, na condição da época de Nichiren Daishonin, né? As questões eram respondidas por escrito. E esses escritos puderam chegar até hoje. Se a pessoa fosse só falada, né? Quem era Sairebo? Sairebo era um sacerdote de elevado nível de instrução, a quem Daishonin enviou vários tratados importantes, como o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos que estamos estudando hoje e a herança da suprema lei da vida, esses dois escritos. Mesmo diante das adversidades, o espírito de procura de Sairebo pelos ensinamentos de Daishonin nunca esmoreceu, por conhecer a alegria de ter encontrado um mestre certo e ser capaz de receber seus incentivos. Conseguiu superar o medo e as futuras perseguições. Então, assim, foi um imenso incentivo para Sairebo ter encontrado um verdadeiro mestre, que pudesse o incentivar a trilhar esse caminho da fé. Então, assim, quanta alegria nós imaginamos que Sairebo sentiu nesse encontro com o mestre. Aí, aprofundando um pouco mais, no Sende, na página 402, né, ele faz essa carta a Sairebo em forma de pergunta. E a primeira pergunta, ele coloca assim: o capítulo Meios Apropriados. Esse capítulo Meios Apropriados é o primeiro capítulo do Sutra do Lótus. Ele diz assim: o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos somente pode ser compreendido e compartilhado entre Budas. Essa realidade consiste desculpa aqui. Essa realidade consiste em aparência, natureza, entidade, poder, influência, causa interna, relação, efeito latente, efeito manifesto e a sua consistência do início ao fim. Não é lindo? Isso aqui nós conhecemos como os 10 fatores. Né? Esses 10 fatores, ele coloca assim como pergunta que só um Buda poderia compreender. Então, o próprio Sairebo queria saber o significado dessa frase que está contido no Sutra do Lótus. Então, Nichiren Daishonin, ele mesmo coloca aqui a resposta. Vamos ver a resposta do mestre Nichiren, né? Significa que todos os seres e seus ambientes, dos 10 mundos que vão desde o inferno, que são os mais baixos, até o mais elevado, que é o estado de Buda, são, sem exceção, manifestação do Myoho Renge Kyo. Como assim? Vamos compreender um pouco mais? Então, logo depois que ele fala sobre essa possessão mútua dos 10 mundos, né, que são os 10 estados de vida, ele fala: o verdadeiro aspecto manifesta-se invariavelmente em todos os fenômenos, e todos os fenômenos manifestam-se invariavelmente nos 10 fatores, que eu tinha mencionado no início. Os 10 fatores manifestam-se invariavelmente nos 10 mundos, e os 10 mundos manifestam-se invariavelmente na vida de seu ambiente. Poxa, deu um nó na cabeça agora. Aí ele continua, né? Essas explanações são... Aí Nichiren Daishonin, ele finaliza essa parte, né? Essas explanações são claras e precisas. Que dúvida poderá haver? Por isso, todo mundo dos fenômenos em nada difere dos ciclos ideogramas do Myoho Renge Kyo, né? Então, para o próprio Nichiren Daishonin, essa resposta já está muito clara, né? Mas, quando eu li a primeira vez, ainda não ficou clara, não. Mais adiante vai ficar. Aí ele continua aqui, né? Ninguém, exceto Nichiren, jamais revelou ensinamento como esses, apesar de Tiantai, Miaolê e Dengyo, que foram os mestres que antecederam
na propagação do Sutra do Lótus, né? Compreenderam tais ensinamentos no coração, jamais os expuseram em palavras, passaram a vida inteira guardando esse conhecimento para si. Mas havia uma boa razão para isso. O Buda não lhes havia confiado essa tarefa. O tempo apropriado ainda não tinha chegado, e eles não eram discípulos do Buda desde o remoto passado. O que é que Nichiren Daishonin quer dizer com isso? Que aquele que iria propagar amplamente para as pessoas, ele viria com uma ligação kármica muito forte com o próprio Buda Sakyamuni e muitos tesouros. Ele coloca aqui adiante, né? Essa questão da ligação kármica é muito importante. Voltando um pouquinho sobre a parte histórica de Sarimbo, Sarimbo tinha feito uma ligação muito forte, uma ligação kármica com o próprio Nichiren, né? Então, essa relação kármica, Nichiren está explicando aqui nessa carta, que a propagação do Nam-myoho Renge-kyo só foi possível porque o próprio Nichiren percebeu que ele tinha feito essa ligação kármica com o próprio Sakyamuni, né? Com o próprio Buda. Então, ele percebeu que ele estava incumbido dessa missão. Por isso que ele fala que mesmo os 13 grandes mestres antecessores não propagaram esse ensino, mas conheceram e guardaram. Aí ele continua aqui logo na terceira coluna da segunda página, ele fala a frase: todos os fenômenos no Sutra referem aos 10 mundos e verdadeiro aspecto ao que eles realmente são. Verdadeiro aspecto é outro significado de Myoho Renge Kyo. Então ele está explicando aqui sobre o título da carta, né? Então, muitas vezes, a gente tem um significado, todo o conteúdo, o significado está no próprio título. É assim que a gente aprendeu no budismo. Então, ele fala aqui que todos os fenômenos são os próprios 10 mundos, os 10 estados de vida. E o verdadeiro aspecto siga os caracteres do Myoho Renge Kyo. Então, a revelação de Nichiren Daishonin é que tudo que existe no universo, tudo que existe no mundo, são a própria manifestação dos 5 caracteres do Myoho Renge Kyo. Ficou um pouquinho mais claro o que Nichiren quis dizer no início dessa carta? É que somente o Buda poderia compreender, mas esse Buda está contido no nosso próprio estado de vida. Então, cada um de nós podemos compreender com a profundidade de compreender as douradas frases de Nichiren Daishonin. Aí ele continua aqui. Apesar de não ser digno de tal honra, eu, Nichiren, fui o primeiro a propagar a lei mística, confiada ao Bodhisattva práticas superiores, para ser propagada nos últimos dias da lei. Embora somente o Bodhisattva práticas superiores estivesse autorizado para essa tarefa, eu também fui o primeiro a escrever o objeto de devoção, como a incorporação do Buda Sakyamuni no remoto passado. Então, ele está declarando aqui essa ligação kármica com o próprio Sakyamuni. Por isso, ele escreveu o Gohonzo, né, em forma de sumi, que são escritas, né? Sumi é a tinta. Sim, a tinta. Quando uma pessoa é altamente elogiada por outra, ela sente que não há obstáculo que não consiga superar. Tal coragem brota das palavras de elogio. Então, uma coisa importante é que quanto mais a gente poder esse elogio que ele fala é um incentivo, né? Quanto mais a gente poder incentivar outras pessoas, mais a outra pessoa vai se sentir mais fortalecida a vencer os obstáculos. Foi como o Guilherme colocou no início da matéria, a questão dessa prática altruística, né?
Aqui está na página 404, na primeira coluna, logo no finalzinho. Quando assumimos nossa missão, a Nitrine Deixani afirma: as divindades celestiais vão fazer-lhes oferecimentos, sustentá-los nos ombros e carregá-los nas costas. Essas pessoas possuem profundas raízes de bondade e são dignas de se tornarem grandes líderes de todos os seres vivos. Isso aqui é profundo, não? Que honra poder aprender e ensinar os outros, né? Aí, na segunda coluna dessa página 404, ele continua um trechozinho maravilhoso. É por isso que eu assim, peço licença poder ler na íntegra, né, todo esse trecho. Agora, não obstante o que aconteça, empenhe-se na fé, torne-se um devoto do Sutra do Lótus e continue sendo meu discípulo pelo resto de sua vida. Se tiver a mesma mente que Nichiren, o senhor deve ser um Bodhisattva da Terra. E se for um Bodhisattva da Terra, não há dúvida de que tem sido um discípulo do Buda Sakyamuni, desde o remoto passado. Chega o coração acelera, porque Nichiren Daishonin está afirmando que cada um de nós fez essa ligação kármica com o próprio Buda Sakyamuni, desde o infinito passado. O Sutra afirma: desde o longínquo passado, tenho ensinado e convertido essa multidão. Não deve haver discriminação entre os que propagam os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo nos últimos dias da lei. Sejam homens, sejam mulheres. Se não fossem bodhisattvas da Terra, não seriam capazes de recitar o Daimoku. No início, somente Nichiren recitou o Nam-myoho Renge Kyo, mas depois, 2, 3, 100 pessoas o seguiram, recitando e ensinando aos outros. Assim também fica emergida da terra. Quando a lei for propagada amplamente, a nação japonesa inteira recitará o Nam-myoho Renge Kyo. Isso é tão certo quanto uma flecha apontada para a terra. Não falha em atingir o alvo. Para mim foi muito emocionante ler essa passagem da carta. Ela fala justamente nessa missão, né? A missão que temos. Essa missão que faz com que nós possamos estar juntos e trilhar esse caminho juntos. É muito emocionante, porque fazer essa ligação de coração a coração, com os grandes mestres, os mestres que deixaram esse grande legado para poder a gente propagar para as pessoas que estão ao nosso lado, como é importante, né? Aí, esse outro trecho também foi muito emocionante. Ele conta aqui que, como observo os fatos dessa perspectiva, sinto imensa alegria, mesmo estando exilado. Então, ele fala aqui sobre a questão de, mesmo passando por esse obstáculo, essa perseguição, de ter sido exilado, de ter sido quase morto, mesmo assim, próprio Nichiren sente uma grande alegria, né? Aí, poxa, como a pessoa pode sentir tanta alegria, mesmo numa condição tão severa, né? Então, eu vou pedir aqui para a Vinícius poder ler o textinho, que é emocionante. Tanto a alegria como a tristeza provocam lágrimas. As lágrimas expressam nosso sentimento em relação tanto à boa sorte como ao infortúnio. Os 1000 Arhati derramaram lágrimas em memória do Buda, e com os olhos marejados, Bodhisattva Manjushri recitou Myoho Renge Kyo. Entre aqueles 1000 Arhats, o venerável Ananda respondeu em meio às lágrimas, e isto foi o que eu ouvi. Então, todas as demais 990 pessoas, com a tinta diluída pelas lágrimas derramadas sobre a pedra, escreveram Myoho Renge Kyo, seguido da declaração: isto foi o que eu ouvi. Eu, Nichiren, sinto-me agora exatamente como eles.
Estou exilado por ter propagado os 5 e os 7 ideogramas do Myoho Renge Kyo. Propaguei este ensinamento porque isto foi o que eu ouvi. Os Budas Shakyamuni e muitos tesouros deixaram Myoho Renge Kyo para o futuro e para todos os seres vivos do Japão. Não consigo conter as lágrimas quando penso nas grandes perseguições que estou enfrentando ou na alegria que sentirei ao manifestar o estado de Buda no futuro. Os pássaros e os grilos choram, mas não derramam lágrimas. Eu, Nichiren, não choro, mas as lágrimas não param de fluir. Derramo lágrimas não por questões seculares, mas unicamente pelo Sutra do Lótus. Por isso, devem ser realmente lágrimas de Amrita. O Sutra do Nirvana afirma que as pessoas não vertem uma única lágrima pelos ensinamentos do Buda, enquanto o pranto derramado em existências passadas pela morte dos pais, dos irmãos, das irmãs, do cônjuge, dos filhos e de outros parentes superam a quantidade de água dos 4 grandes mares. Uma pessoa torna-se devota do Sutra do Lótus em virtude da prática realizada em existências passadas. São as relações kármicas que determinam, dentre uma enorme quantidade de árvores, quais as que se transformarão em imagens talhadas do Buda. E é também por causa do karma que algumas árvores são transformadas em estátuas de Budas de ensinamentos provisórios. Obrigado. Muito profundo, não? E entre a Shonin aqui, ele fala sobre um ponto muito importante, né? Que justamente quando a gente sente alegria, muita alegria, a gente chora. Quando a gente sente muita tristeza, da mesma forma, choramos. Né? Mas o normal é a gente sempre chorar pela perca, né, perda de parentes, pessoas próximas, amigos, pessoas. Né? Muitas vezes são coisas que estão muito próximas da gente. Mas Nichiren Daishonin aqui, ele expressa esse mesmo sentimento também, tanto de alegria como de tristeza, né? A própria missão. Então, a nossa missão, quando a gente percebe, tem essa percepção, a mesma de Nichiren, a gente também se enche de emoção e nossos olhos enchem de lágrimas. Né? Então, assim, como é profundo. Então, essa carta foi uma das mais profundas que eu já li no Sender. E realmente, mesmo ela sendo tão curta e pequena, em 6 páginas, ela traz todo esse sentimento de Daishonin. Mas a gente voltando para aqui para o texto, que a gente precisa também nos aprofundarmos no estudo, mas também, quando na palestra, a gente trazer mais um pouco da leveza, né? E os principais pontos. Então, podemos ver desses principais pontos, foi sobre a missão, né? Prática individual e altruística, e a questão dessa relação kármica com o próprio mestre. Né? Aí, finalizando essa parte do Sandy, ele faz o finalzinho dessa carta dizendo assim: nessa carta escrevi meus ensinamentos mais importantes. Esforce-se para captar o profundo significado deles, incorporando-a em sua vida. Creia no Gohonzo, o supremo objeto de devoção de todo o Jambudvipa. Fortaleça ainda mais sua fé e receba a proteção de Sakyamuni e muitos tesouros e dos Budas das 10 direções. Empenhe-se nos 2 caminhos da prática e do estudo. Sem prática e estudo, não pode haver budismo. É uma afirmação de Nichiren Daishonin. Aí, no finalzinho, ele coloca aqui, que tanto a prática como o estudo surgem da fé. Empregue o máximo de sua capacidade ao ensinar os outros, mesmo que seja uma única sentença ou frase. Aí, ele sempre fecha, né, com Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, né? Com profundo respeito, Nichiren, no 17º dia do 5º mês. E assim é finalizada a carta de Nichiren Daishonin. Emocionante.
Aí o presidente Ikeda, né, tem a explanação de Ikeda Sensei sobre o trecho da carta. Ele fala sobre, né, no budismo de Nichiren Daishonin, não basta praticarmos somente para nós própria felicidade. Não existe Buda egoísta que se satisfaça com sua iluminação pessoal e não dê a mínima para mais ninguém. A sabedoria do Buda existe para conduzir todas as pessoas à felicidade. Aí aqui fala também sobre o seguinte, né? O máximo de sua capacidade. Aí, conforme o trecho do escrito, não se refere ao fato de se ter ou não habilidade. O sentido é de que se empenhar ao máximo. Não há necessidade alguma de se sentir hesitante a falar aos outros sobre o budismo, por não ser muito hábil no estudo. Procurar falar do coração, né? Da forma como você abriria um diálogo com a pessoa, naturalmente. Você pode, por exemplo, simplesmente citar alguma frase do Osho que considere comovente ou algo que aprendeu praticando. Ou pode explicar a alguém, mesmo que em breves palavras, que praticar o budismo de Nichiren Daishonin é prazeroso e suas orações realizam infalivelmente os seus desejos. Então, assim, só o fato de você falar sobre a questão de se sentir tão bem em praticar o budismo das outras pessoas, já é uma forma de ensinar uma outra forma de visão das coisas, né? Porque é uma coisa que eu sempre explico para as pessoas, é justamente a questão de eu estar mostrando ao budismo sem precisar mostrar o erro dos outros, né? Ou das outras religiões. Mas eu estou falando do que eu pratico, que é muito mais profundo na tocar o coração das pessoas. Então, podemos aqui aprender o quê, né? Então, assim, de tudo que foi falado, os desafios que vivemos nas nossas características individuais, quando somados à missão como Bodhisattva da Terra, resultam em nossa missão única. Então, o coração. Então, cada um tem sua própria habilidade, né? Cada um tem seu jeito. A nossa missão se encontra exatamente no local onde estamos nesse momento. Então, onde vivemos é o nosso palco de atuação. Ao abraçarmos nossa missão, abandonamos o aspecto transitório de pessoa comum que sofre e assumimos nossa verdadeira identidade de Buda, né? Então, assumir a missão. Não é? Então, assim, muito obrigado por ter participado desse estudo, né? Espero que todos possam acompanhar através do encarte que você passou, e, além disso, as indicações de leitura, para a gente poder ver um pouco mais sobre esse assunto nas explorações de Ikeda Sensei. Passando para a Venise, voltando para a Venise. Obrigada. Que ótimo, né? Pode tirar o... Pronto. Obrigada. Tema, né? Missão. Aí eu fui buscar mais um pouco, porque estamos no curso avançado do budismo, e fui buscar nesse livro que está disponível na extranet, para baixar em PDF, Diretrizes para o Pocirufo, Vitória e Felicidade, que é incentivo aos líderes de comunidade. Missão, na página 65, o Sensei fala na Nova Revolução Humana, volume 1, capítulo Desbravadores, que o budismo elucida um princípio chamado Ganken Ogo, karma adotado por desejo próprio. Segundo esse princípio, os praticantes do budismo, nós, escolhem por vontade própria nascer em circunstâncias desfavoráveis para que possam ajudar os outros, né? Significa que, embora tenhamos acumulado benefícios por meio da prática para renascer em circunstâncias favoráveis, escolhemos propositadamente renascer em meio aos que sofrem, para propagar a lei mística. Aí aqui ele cita que uma vitória de uma rainha não teria tanto efeito como o de uma pessoa que
uma pessoa doente, de família pobre, menosprezada pelos outros, consegue transformar a vida por meio da prática budista, tornando-se feliz e uma líder na sociedade. E isso será uma esplêndida prova da grandiosidade do budismo. Aí ele nos compara a uma heroína, uma atriz que faz o papel de uma heroína, que sofre as angústias, mas quando ela termina a peça, ela volta para casa dela. Então, assim, transforma, né, a vida, mas no fundo, ela é uma pessoa muito feliz. Ele diz aqui que a atriz volta para o conforto e tranquilidade de seu lar. Ele cita, porque ele está fazendo orientação a uma senhora, ele diz, a vida da senhora é a mesma coisa. Assim como nos dramas de teatro, a história que a senhora representa no palco de sua vida terá um final feliz. Não se preocupe, a senhora conquistará a felicidade. Digo isso com total convicção. Sobre o Gosho, eu gosto muito de utilizar esse livro da DFJ. Pode haver uma história mais maravilhosa do que a sua. São trechos de Gosho com passagens para explanações do presidente Ikeda. Aí, sobre esse escrito, justamente sobre esse trecho, ele diz, leia os escritos de Nichiren, mesmo que seja apenas uma única sentença. Fale a alguém sobre budismo, mesmo que apenas uma única palavra ou frase. Se vocês se empenharem na prática, utilizando a sua voz e agindo, uma nova onda de vigorosa e vibrante energia vital começará a fluir dentro de você, em sintonia com o ritmo do universo. Aí ele diz, perseverei, adoro esta parte, perseverei na prática e no estudo para propagar o budismo de meu mestre eterno, Nichiren Daishonin, e para cumprir o meu juramento ao meu mestre da vida, Josei Toda. Minha determinação de continuar me empenhando permanece inalterada até hoje, pois sei que o luminoso caminho de mestre e discípulo não existe a não ser nos dois caminhos da prática e do estudo. Então, o mestre, ele é maravilhoso, ele nos indicou todo o caminho, né, a nós seguirmos. E o Toda foi muito mais além que isso. Eu fiquei impressionada, realmente, com o trecho que o livro Fé, Prática e Estudo, é recente edição da editora Brasil Seito. Ele diz o seguinte, Toda Sensei afirmou, o simples fato de assistir às explanações do Gosho ou ler os escritos de Nichiren e alegar que compreendeu os ensinamentos ainda pertence ao plano teórico. O essencial é se empenhar na fé e na prática exatamente de acordo com esses ensinamentos. E salientou ainda que mais importante que compreender é transformar. Aí ele fala do estudo na Soka Gakkai, né, que é a base, é a tradição da Soka Gakkai. É o estudo do budismo para a transformação interior, para a revolução humana, que resultam do fato de entrar em contato com o espírito de Daishonin e da convicção de que nós somos a entidade da lei mística. Nós somos o Myoho Renge Kyo. Né? Nós fazemos essa ação do Buda, né, que é usar a nossa voz para poder propagar o ensinamento. E fazendo essa propagação, nós transformamos a nossa vida, elevamos a vida da humanidade. Então, nós transformamos o nosso pequeno mundo, mas, ao mesmo tempo, estamos fazendo com que transforme toda a humanidade. Eu gostei de usar hoje eu compartilhei com vocês, no distrito, a questão da Rebeca, essa questão da atriz que faz e volta para a casa dela, né? A Rebeca, em 2004, era uma menininha, e veio treinando, e hoje ela é referenciada no mundo, né? Uma medalha de ouro, mas é um ouro, não é um ouro dado, né? É conquistado a suor e lágrimas, né? Então, assim, é essa ação que nós temos que ter no nosso dia a dia, de nos transformar. Não vamos deixar de ser cerejeira, não vamos deixar de ser ameixeiras, né? Pessegueiros, damasqueiros, mas vamos ser os melhores, as melhores cerejeiras, os melhores damasqueiros, os melhores, né? Do que nós somos, cada um de nós, para poder aplicar na vida diária e fazer com que os nossos amigos tenham contato com o budismo Nichiren. Eu, sempre que tenho oportunidade, eu aplico uma frase.
eu tenho lá no trabalho um calendário do Cine, que é o Clube de Incentivo à Leitura, aí tem uma frasezinha cada dia. Aí eu procuro mostrar para os meus colegas, para eles lerem também, para poder compartilhar. Não é só deixar lá, porque muitas vezes a pessoa não vê. Aí um colega meu se despediu do trabalho, ele saiu por vontade própria, um plano de demissão voluntária, e eu ia ficar caladinha, porque eu só estava observando. Aí foi tanta insistência que eu fui a última a agradecer a presença dele no nosso trabalho. Aí eu usei uma frase do Gosho, que ele é muito nervoso, tem dificuldade, assim, já ensinei o meu Horinbeki para ele. Eu disse, seja senhor da sua mente, né? Faça da sua vida, né? Seja senhor da sua vida. Então, sempre eu tenho oportunidade, eu busco, sempre tem comigo o PS+, né? Para poder compartilhar, para poder que as pessoas tenham contato disso, porque a vida é tão difícil, e a sociedade, a mídia, ela só mostra as dificuldades, ela não mostra, ela mostra pouca vitória e muito sofrimento. E nós temos que mostrar para as pessoas que dentro do sofrimento tem alegria, tem vitória, tem transformação, tem crescimento, né? E isso todo mundo compartilha, não só o budista, não só a família budista, não só aquele que pratica, mas todos ao redor, né? Aí eu queria, para finalizar, na segunda-feira tivemos um encontro com o mestre, e o senhor Harada, no discurso, ele citou o sensei, né? E o sensei disse o seguinte, tem tudo a ver com a missão. O que a sensei escreveu em um ensaio, está no BS de 13 de julho. O ato de se encontrar com as pessoas é revolução humana. O ato de conversar com as pessoas é o Kosei. Nos escritos de Nichiren Daishonin consta, as sementes do estado de Buda germinam por meio da relação causal. As pessoas têm que fazer causa com o budismo para poder vir a praticar. Então, hoje nós estamos nesse meio que está semeando, para que as pessoas não venham, não precisa ser agora, mas ter paciência, que elas vão vir a praticar no futuro. E, certa vez, o sensei disse o seguinte, há pessoas que nunca falaram, é o meu caso, há pessoas que nunca falaram, nem se encontraram comigo, diz ele. Entre elas, existem aquelas que estão se empenhando e protegendo verdadeiramente a Soka Gakkai. Acredito que a fé dessas pessoas seja verdadeira. Aí ele cita que o objetivo do sensei, né, a educação, e que eles, na época, estou determinado a me dedicar para solidificar o período de 30 anos após a minha morte. Aí, o que significa isso? É estabelecer, finalmente, a filosofia do respeito pela dignidade da vida, como o espírito da época e do mundo. E isso depende de que ele continua no momento presente, né? A gente precisa entender isso, que a base para ser criada uns 30 anos após a morte do sensei, ela tem que ser criada agora, no momento presente, ele diz. E isso depende se, no momento presente, conseguimos desenvolver ou não uma única pessoa que se levanta com a verdadeira fé, mesmo sem ter se encontrado diretamente com o Ikeda Sensei. Então, nós somos essa pessoa que precisa criar outra, uma após a outra, mesmo aquelas pessoas que não se encontraram com o Ikeda Sensei. Através do nosso comportamento, nosso coração, essas pessoas sentirem a grandiosidade desse ser humano maravilhoso, que é o nosso eterno mestre da vida. Eu quero agradecer profundamente a oportunidade de hoje, de a gente poder estreitar mais esse estudo, né, nos aprofundarmos, a paciência dos senhores de nos ouvir, porque é muito gostoso e entrar em contato com a vida de Nichiren Daishonin, o ensinamento de Nichiren Daishonin, é um valor assim inestimável. Muito obrigado, parabéns aí pela participação, excelentes palestras, vamos dialogar com as pessoas, né? Pegar esse tema missão e ver o que as pessoas entendem também do que é missão, mostrar para elas o lado nosso, né? Dessa maravilhosa família, dessa Soka Gakkai internacional. Parabéns e obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Bom, estamos vendo aí uma pessoa, né, que é nossa
Nossa consultora. Nossa consultora. Muito obrigado. A senhora Fujita, nossa consultora, a gente gostaria de poder escutar o breve seu comentário sobre a matéria. A senhora Fujita. Boa noite a todos. Muito obrigada aqui pelo nosso Deb da IGM Norte, é maravilhosa, né? Nossa, toda vez, né, que vem nesse estudo, né, a gente desperta mais um pouco, né, nossa convicção, exatamente desperta nessa missão, né, que a gente tem, né? E só vou dizer um trecho só, depois, como mestre de divisão sênior, né, queria passar para a palavra para a representante do sênior, né, mas queria dizer que o coordenador do CREREF agora, né, atual, sou José Roberto, quando era responsável do SUD, ele repetia sempre esse trecho exatamente onde Denise, né, parou agora. Outro trecho do Revolução Humana, volume 1, né, no capítulo Desbravador. Ele dizia assim, repetia várias vezes para despertar na missão. Onde nós estamos hoje, aqui agora, é a nossa missão, né? Então, disse assim, ó, talvez os senhores estejam pensando que vieram para o Brasil por causa das circunstâncias, cada um. No entanto, a razão não é bem isso. Os senhores nasceram como Bodhisattva da Terra para realizar o Conselho do Brasil, para conduzir as pessoas deste país à felicidade e para construir aqui a terra da eterna paz e tranquilidade. Ou melhor, os senhores foram escolhidos por Nichiren Daishonin para estarem aqui. Quando se conscientizarem de sua sublime missão como Bodhisattva da Terra e dedicarem a vida ao Kosen-Rufu, o sol que tempo sem início começará a brilhar todas as então, é só essa parte, né? Então, como o Guilherme explicou, missão escrita em japonês significa usar vida. Quer dizer que a gente sente ou não, todo dia a gente está vivendo, né? Descansando nossa energia de alguma forma, né? Então, eu acho que essa parte de missão, né? É modo de viver da pessoa do dia a dia, né? Então, para aprender hoje, né? Como eu disse assim, nossa missão se encontra, né, exatamente no local onde estamos neste momento, né, onde estamos, né, desafiando, né, alguma situação difícil. Isso, né, como destino, né, o karma, a gente transforma, entendendo como missão, né, a gente realmente consegue extrair, né, sabedoria, força e energia vital do estado de Buda, né, para poder ultrapassar com muita força e alegria, coragem, né. Isso que é, assim, matéria de hoje, né, eu estou reconfirmando, né, principalmente sou imigrante, né, eu vim do Japão, então, no início, realmente, tem muito que país que é esse, né? Mas esse país que encontrei, né, com esse ensinamento,
quando estava no Japão, não sabia, né? Não conhecia o ensinamento do budismo de Nichiren Shonin. Então, é isso, né? Realmente, despertando, né? Aprendendo mais um pouco, né? Com essa matéria de hoje, vamos, né? Assim, dedicar a nossa vida para a felicidade de si e felicidade de todos, né? Parabéns para todos, né, pela participação e muito obrigada pela explanação. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado. Estamos aí. Ademir, cadê você? Podia fazer o nosso... Opa! Dorival? Tá aí Pedro Borges aqui junto. A gente tá aqui, fez uma visita ao seu Jaelson aqui, tá aqui. Mas a gente tá acompanhando a explanação aqui. Maravilha, maravilha. Um grande e forte abraço. Obrigado, senhor Dorival. Sucesso sempre, meu companheiro. A gente está acompanhando aqui, está aqui visitando o seu Jaelson, o sênior Jaelson aqui. Ok? Parabéns. Parabéns. Obrigado. Ótimo. Vamos abrir as câmeras? Vamos abrir as Parabéns, câmeras. Dia dos Pais, hein? Dia dos pais, palhaço. Que é pai de aço. Pai de aço. Exato. Vamos abrir as câmeras. Olha, que bonitos, 3. Olha aí. Maravilha. Vai sair lindo essa foto. Essa foto vai sair maravilhosa assim que eu encontrar aqui o comando. Era aí. Olha que tá vendo aqui, novo. Olá, 1, 2, 3. Pensei. Opa. Era aí. Um pouquinho. Aí. Vou revelar para ver se ficou boa. Revelou. Tá tremida. Tá tremida, mais Vamos tirar uma. outra, vamos tirar outra. Mais uma.